Muito boa tarde a todos. É com muita alegria que nós estamos retornando ao Rio de Janeiro e também retornando aqui à casa. Nós tivemos a grata satisfação, a grata alegria de estarmos aqui em outro momento, em outra oportunidade, e é com grande júbilo que nós estamos aqui nesta tarde e noite para vermos, testemunharmos, por assim dizer, o nascimento de uma nova casa espírita. E é com muita alegria mesmo. Nós estamos agradecendo, Saulo, ao convite, a você, a todos, o Tiago, a todos vocês que nos convidaram. Para mim, uma honra enorme estar aqui. Considero este momento, para mim, um momento muito importante, porque a doutrina espírita, nós conversávamos ainda há pouco com alguns companheiros aqui do Rio de Janeiro, a doutrina espírita é algo muito sério, não é? E quando nós vamos refletir um pouquinho sobre casa espírita, sobre o papel que a casa espírita é chamada a desempenhar, sobretudo nesse momento, nesse contexto em que estamos todos vivendo, não é? É um papel muitíssimo importante. E todos nós que nos matriculamos nas fileiras de trabalhadores do Cristo, somos chamados a dar a nossa parcela de contribuição nesse sentido. Então, quando Saulo fala sobre estudar o livro dos Espíritos, enfim, estudar a doutrina espírita, é no sentido de nós nos prepararmos, nos qualificarmos ainda mais para sermos verdadeiramente trabalhadores operosos do Cristo nessa seara que é imensa. Nós estávamos ouvindo o Saulo e quando ele dizia da importância do estudo de O Livro dos Espíritos, sobretudo sobre essa metodologia de um estudo aprofundado, detido, meditado, não é? Nós nos lembramos aqui de uma questão que tem a ver com o que nos coloca a caminho das reflexões desta tarde, que é a questão 796 de O Livro dos Espíritos. Lá na Lei de Progresso, Kardec está refletindo sobre, digamos assim, o caráter da legislação humana, ou da progressão, ou do progresso da legislação humana. E na questão 796, Kardec pergunta aos espíritos superiores que presidiram a obra da codificação espírita se uma população depravada, se uma sociedade, digamos assim, depravada, ela precisava de leis muito severas, né, para, enfim, fazer frente a todas essas questões. E os espíritos vão dizer assim, olha, em dado contexto, pode até ser que sim, né, leis mais severas para fazer frente a algumas necessidades pontuais, temporais. Mas não são leis mais severas que vão reformar a humanidade, não é? O que vai verdadeiramente reformar a humanidade é a educação. E essa é uma perspectiva, é uma vertente da casa espírita. A casa espírita é uma grande oficina de estudos também. Quando nós pensávamos um pouquinho sobre abordar essa questão, essa temática, nós estabelecemos 5 grandes vertentes que nós gostaríamos de perpassar por elas aqui. Porque fazem ou cumprem ou compõem o papel pensamos nós, devem compor uma casa espírita. Uma casa espírita orientada pelos princípios básicos da codificação espírita, as obras seguras que sucederam ao Pentateuco espírita. Não é? Um deles é a escola. A casa espírita como uma escola. Uma escola em que nós vamos exatamente tomar contato, fazer contato com essa doutrina absolutamente consoladora, libertadora, que é a doutrina dos espíritos, não é? Que nos coloca num patamar hoje do ponto de vista da nossa jornada evolutiva, em condições de compreendermos algo que nós não compreendemos lá atrás. Quando o Saulo disse há pouco, porque nós estamos hoje, graças a Deus por isso, matriculados aqui nas fileiras espíritas, né? Outros companheiros deram um salto na jornada evolutiva sem a necessidade do Consolador prometido, ou de travar esse contato mais íntimo, mais estreito com o Consolador prometido. Nós, no entanto, precisamos, né, desse remédio novo, dessas luzes novas, para compreendermos algo que nós estamos há 2000 anos aí tentando compreender, que é a mensagem de Jesus, né, que é amor e perdão, do início ao fim, e agora com esses elementos novos, com esses conteúdos novos que nos permitem extrair o espírito da letra, verdadeiramente compreender ou darmos passos firmes, seguros no sentido de compreendermos a mensagem de Jesus e desta feita introjetá-la. Porque este é o grande desafio, né? Nós estamos hoje aqui reencarnados no Brasil, coração do mundo, a pátria do Evangelho, né? Para podermos beber dessa fonte límpida que é o Evangelho, agora examinado sob essa perspectiva, né? Trazida pelos Espíritos, né? Compreendermos o ensinamento do Cristo e introjetá-lo. Aquelas manifestações exteriores tiveram espaço, tiveram lugar lá atrás, né? Elas nos trouxeram até aqui, bem ou mal. Mas agora o momento é para que nós possamos gestar Jesus em nós, nos nossos corações. Esses corações ainda terras muito áridas, né,
que precisam ser aradas, que precisam ser preparadas, para que aquela semente que o semeador está semeando possa germinar. Não é? Nós costumamos dizer, fazendo uma analogia, que são as nossas lágrimas, das nossas lutas, das nossas dores, que vão regar essa terra arada, para que essa semente possa germinar. E quando nós fazemos essa analogia, nós precisamos nos lembrar que o ato de arar a terra significa rasgar a terra, produzir cicatrizes na terra, não é? Essa terra árida dos nossos corações. E quando nós estamos aqui na casa espírita, nós reunimos elementos, condições, essa feição, essa vertente de ter ou de entender, compreender a casa espírita como sendo uma escola do Cristo, não é? Uma oportunidade ímpar que todos nós estamos, desta feita, recepcionando, de compreender, de examinar, de estudar, de meditar sobre todo esse conteúdo doutrinário, esse edifício doutrinário gigantesco, maravilhoso, que a doutrina espírita nos apresenta, e que pode, desta feita, verdadeiramente nos permitir dar um salto importante, um passo firme, verdadeiramente firme e largo em direção ao futuro. Porque é consolador saber e afirmar que todos nós estamos a caminho da luz. Não é? A velocidade somos nós quem vai imprimir e quem vai determinar. Nós estamos todos a caminho da luz. E a casa espírita é esse porto seguro que vai nos permitir este momento, como o de agora. Nós nos lembramos de Chico Xavier aqui. Obviamente que, guardadas aqui as proporções, certa feita Chico foi visitar uma casa espírita no interior de Minas Gerais e muitos o foram receber. Chico Xavier, não podia ser diferente. A casa estava lotada, pessoas de fora, de pé, mais ou menos como nós temos aqui. E Chico, do alto da sua humildade, da sua grandeza espiritual, não se considerava digno daquela demonstração de carinho, de acolhimento. Não é? E chamado a falar sobre isso, sobre essa demonstração de carinho, Chico disse, olha, nenhum de vocês vieram aqui para me ver ou para me ouvir. Todos vocês vieram aqui nesta casa espírita, nesta casa de oração, nessa casa do Cristo, porque todos vocês, todos nós estamos com imensa saudade de Jesus. É por isso que nós estamos aqui nesta tarde e noite, é por isso que nós vamos à casa espírita, porque nós estamos todos com imensa saudade de Jesus. E essa feição de escola vai nos permitir conhecer, travar contato com essas revelações, porque são revelações, que hoje, pensamos nós, estamos em condições de recepcionar, de acolher, do ponto de vista da razão e do ponto de vista do sentimento, nessa altura das nossas jornadas evolutivas, e em processando essas informações, fazendo essas informações verdadeiramente produzir algo novo, um combustível novo em cada um de nós, nós possamos avançar na senda evolutiva. Não é? A feição de uma escola, a casa espírita deve cumprir esse papel. E, sobretudo, cumprir esse papel com muita responsabilidade. Não é? Com muita responsabilidade. Porque doutrina espírita, dizíamos há pouco, doutrina espírita é algo muito sério, que merece de todos nós um cuidado especial, uma responsabilidade. Somos todos embaixadores do Cristo, somos todos embaixadores de Kardec, não é? Se a doutrina espírita nos faz bem, nos toca os corações, ela certamente o fará a outros corações, tocará a outros corações. A feição de escola, sob essa perspectiva de ser a casa espírita uma escola do Cristo, porque na casa espírita se estuda o Evangelho, a doutrina espírita é uma doutrina cristã, não é? Aliás, a doutrina cristã é feita de grandes encontros, como este desta tarde, inesquecível para todos nós, não é? Neste momento em que a sociedade espírita Sorella surge efetivamente, não é? Ou pelo menos do ponto de vista formal, já que do ponto de vista espiritual os planejamentos já haviam tomado curso há algum tempo, nós sabemos disso, não é? Mas a casa espírita, sob essa perspectiva, vai nos permitir esses exames, essas análises, não é? E somos todos convidados a levar, digamos, disseminar essas verdades àqueles corações que aqui aportarem. Se para nós ela é um porto seguro, e é, de fato é, verdadeiramente é, o será para todos os demais que aqui também aportarem. Muitos, e eu me incluo nesse rol, não chegaram à doutrina espírita porque reencarnaram num berço espírita. Chegaram à casa espírita chagados, maltrapilhos, doentes da alma, e encontraram aqui esse lenitivo
Porque a casa espírita tem outras vertentes, nós vamos tentar refletir sobre eles daqui a pouco. Né? Um grande hospital do Cristo também, ou um desses postos avançados do Cristo. Não é? Mas sob essa perspectiva de escola, precisamos compreender as responsabilidades que todos nós estamos investidos, na medida que somos embaixadores destas luzes que clareiam os nossos caminhos e que vão clarear caminhos de outros corações, né, que estão conosco aqui nessa jornada. Temos responsabilidades de preservar, de estudar a doutrina espírita, as obras que a sucederam, seguras do ponto de vista da razão, não é? Notem vocês, essa é uma casa espírita. Essa é uma casa espírita. Nós estamos aqui falando de Kardec, ou lembrando a importância da mensagem que os espíritos nos trouxeram, que Kardec codificou, e que nos permitem, a afeição do Consolador prometido pelo Cristo, compreender aquilo que o Mestre disse lá atrás, e que lá atrás nós não havíamos reunido condições de compreender, e recepcionar os conteúdos novos, as revelações novas que foram trazidas. Não é? Por essa revelação, a terceira revelação das leis de Deus. A casa espírita é, portanto, uma escola das almas. Uma escola das almas, onde todos nós vamos aprender. Mas a casa espírita é muito mais do que isso. A casa espírita, antes de ser uma escola, é um lar. É um lar. E como os nossos lares recepciona corações com os quais se vincularam, que se vincularam lá atrás, ou pela dor, ou pelo amor, e que são chamados agora num ambiente extremamente propício ao reajuste necessário, ao entendimento necessário, à pacificação necessária. Razão pela qual nós iremos encontrar muitos corações amigos, queridos aos nossos, aquela simpatia imediata, inicial, no primeiro contato, e eventualmente aquelas dificuldades que vão surgir, que fazem parte desse processo de reajuste, não é? Necessário, para que nós possamos aqui dentro, nesse ambiente propício, onde nós recolhemos, recebemos essas vibrações, reunir condições de trabalharmos de forma íntima e temos a capacidade de amar, temos a capacidade de perdoar. E em amando e em perdoando, também sermos amados e sermos perdoados. Não é? E aí nós nos lembramos da pedagogia do Cristo e nos lembramos de um estudo Sionório, que custa da obra que o Saulo mencionou ainda há pouco, que é o Luz Imperecível, quando Sionório reflete sobre o capítulo 5, versículo 9 do Evangelho segundo Mateus, lá nas bem-aventuranças. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Sionório vai dizer, olha, a pedagogia de Jesus, que nós aprendemos aqui nesse ambiente de escola, não é? Esse lar que nos congrega, que nos permite refletir sobre todas essas questões num clima de paz, porque essa missão, ou essa lição, fala sobre isso, o papel do pacífico e o papel do pacificador. Ontem nós éramos espíritos extremamente beligerantes, não é? Resolvíamos as questões à espada, na força, nos valíamos dos poderes que estávamos investidos para fazer prevalecer as nossas opiniões de forma egoística, de forma arrogante. Esses nódulos psíquicos que nós trazemos ainda gravados no nosso mundo psíquico, no nosso subconsciente, no nosso inconsciente profundo. O Sionório vai dizer o seguinte, olha, quando Jesus recepcionou todas aquelas humilhações públicas, o julgamento infame, sem murmurar uma única palavra, o Cristo nos ensinou naquele instante a amar. Né? Foi pacífico, nos ensinou a sermos pacíficos. Ontem éramos beligerantes, belicosos, hoje somos pacíficos. Já demos um passo na senda evolutiva. Somos pacíficos, mas é uma condição ainda de inércia. Estamos numa zona de conforto. E o Cristo nos convida a trabalhar. Quando Jesus, então, aceitou todos esses impropérios, o julgamento infame, a humilhação pública, todos os flagelos, o Cristo nos ensinou a amar. E ele foi pacífico. Nos ensinou a ser, nesse instante, pacíficos. No momento em que Jesus, do alto do madeiro infame, perdoa os seus algozes, Jesus foi pacificador. Nos ensinou a sermos pacificadores, amigos da paz, trabalharmos diuturnamente para que a paz se instale, primeiro nos nossos corações e depois nos corações de todos aqueles companheiros, companheiras que estão conosco a caminho.
sob a feição de escola, sob a feição de um lar que nos agrega, que nos congrega, a casa espírita nos permite essas reflexões. De recepcionarmos, de entendermos, compreendermos Jesus como guia, o modelo para a humanidade. Não é? Nós dizíamos que a doutrina espírita, o Evangelho, é coroado de grandes encontros, como esse encontro desta tarde, de todos nós. De todos nós. E é um grande encontro que acontece na doutrina espírita, né? É o encontro de Jesus com a doutrina espírita, lá na questão 625. Quando Jesus é apresentado como guia, o modelo para todos nós. Kardec pergunta que tipo, né, Deus ofereceu à humanidade para servir-lhe de guia e modelo. E os Espíritos respondem, vede Jesus. É nesse instante que a doutrina espírita se encontra com o Cristo. Esse nosso irmão maior, esse amigo, de todo, o médico das nossas almas. Porque a casa espírita também se reveste de um caráter de hospital, de um grande hospital do Cristo. Muitos chegaram à casa espírita, como dissemos há pouco, com muitas dores, com muitas aflições, com muitas questões particulares, e que tentaram em outros momentos, em outras circunstâncias, em outras filosofias, encontrarem respostas, encontrarem a cura ou caminho para essa cura. Em não a encontrando, chegaram à casa espírita. É certo que algum coração, um preposto do Cristo, o trouxe até aqui. Aquele que fez, exemplo que fez com Bartimeu, se abaixou na condição de humildade, porque Bartimeu estava sentado, cego, mendigando às margens do caminho, às portas de Jericó. E disse a ele, atendendo a um convite do Cristo, porque Bartimeu solicita a ajuda do Cristo. Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. E Jesus então pede que um dos seus prepostos se dirijam a Bartimeu e o tragam à sua presença. E esse companheiro diz a ele assim, olha, meu irmão, tem de bom ânimo, ele te chama. Muitos de nós foram trazidos, ou fomos trazidos à casa espírita por esses prepostos do Cristo. Aqueles que nos viram naquela condição de aflição, de dor intensa, e nos disse, tem de bom ânimo, meu irmão, Jesus te chama. E nos trouxe à casa espírita, porque a casa espírita é um grande hospital do Cristo, ou são postos avançados de socorro aqui. Como a lição de Emmanuel, do benfeitor Emmanuel ainda há pouco, um ponto de luz aqui, não é? Um ponto de luz aqui, que vai nos permitir iniciar um tratamento que certamente vai durar séculos, talvez milênios, mas que vai se iniciar aqui, não é? Dentro da casa espírita. Então a casa espírita se reveste também desta feição, ou traz essa vertente. A casa espírita é um hospital, em que as almas podem se tratar. E as terapias que a casa espírita oferece são inúmeras. Inúmeras. Nós vamos falar do trabalho mais à frente, porque a casa espírita também é uma oficina de trabalho. Mas aqui nós vamos recolher essas vibrações, nós vamos recolher ou recepcionar este ambiente, adentrarmos um ambiente que vai nos permitir desvestirmos, jogarmos, como o Bartimeu também o fez, de nós a capa. Esse peso extra que nós insistimos em transportar sobre os nossos ombros ainda muito frágeis e caminharmos em direção ao Cristo. E a passagem de Bartimeu com o encontro de Bartimeu com Jesus, ela é emblemática e tem a ver com o contexto dessas reflexões, porque Bartimeu vai ser curado da sua cegueira. E quando nós examinamos essa passagem do Evangelho sob esta perspectiva, nós vamos compreender, esta é uma interpretação, que a cegueira de Bartimeu não era a cegueira do sentido da visão, era a cegueira espiritual. Bartimeu era cego das verdades espirituais. E na medida em que se encontra com o Cristo, tem a sua visão restabelecida. A casa espírita cumpre esse papel. Alguém, um preposto do Cristo, disse-nos, tem de bom ânimo, ele te chama, nos trouxe à casa espírita. E aqui nós podemos jogar de nós a capa, nos colocarmos de pé, porque esse é um processo que nos cabe fazer, desenvolver a parte que nos cabe fazer, e nos colocarmos tete a tete com Cristo. Desenvolvermos conteúdos novos que nos permitam fazer como Bartimeu o fez, porque muitas das vezes o Cristo nos pergunta, o que queres que eu te faça? Nós estamos procurando a cura para essas aflições, para as dores das nossas almas. O Cristo nos pergunta, ele que é o médico das nossas almas aqui dentro da casa espírita, o que queres que eu te faça?
E eu não sei, eu não tenho uma resposta para dar a Jesus, eu não sei. Esses conteúdos que nós recolhemos aqui, dentro dessa perspectiva de escola, esses elementos novos, esses conteúdos novos, esse combustível novo que vai nos conduzir à luz, nós vamos recolher aqui dentro da casa espírita. E na medida que nós avançarmos, que nós verdadeiramente compreendermos isso, esses elementos novos que nós vamos introjetar desta feita, vão nos dar condições de, num dado momento da nossa jornada, das nossas caminhadas, respondermos como Bartimeu o fez, de forma resoluta, convicta. Bartimeu não titubeou em face da pergunta do Cristo: que queres que eu te faça? Senhor, que eu veja. Que eu veja, com toda a convicção do mundo, com toda a certeza, com toda a intensidade, que eu veja. Que nós possamos ver essas verdades espirituais, que eu possa ver aqui a cura para os meus males. Então, dentro dessa perspectiva de ser a casa espírita um grande hospital do Cristo, nós vamos poder aqui reunir, ou nos valermos de todos esses medicamentos espirituais, morais, que a casa espírita nos convida a desenvolver, porque esse é um processo que nós vamos fazer, nós precisamos fazer. Ninguém vai fazer a minha reforma íntima. Ô Saulo, faz a minha reforma. Não, essa é a parte que vai me caber fazer. Mas aqui na casa espírita nós vamos reunir condições para recolhermos esse medicamento, nos valermos desse medicamento e termos essa resposta firme, convicta: Senhor, que eu veja. Notem vocês a responsabilidade de todos nós que estamos aqui, fazendo o movimento espírita, propagando essas luzes, permitindo que essas portas estejam abertas, que essas luzes estejam acesas, para que aquele coração que aportar ali possa adentrar e ser recepcionado aqui com todo carinho, com todo amor. Ele que é um irmão de caminhada, não é? A casa espírita cumpre esse papel. E é sob essa feição que nós devemos considerar a casa espírita como sendo um grande hospital do Cristo. Aquele ambiente propício para que o tratamento tenha início e que dessa feita o tratamento possa lograr êxito ao final. Já o tentamos em várias oportunidades. Mas a casa espírita é também um templo. Um templo. Um templo em que nós podemos adentrar, nos assentar e nos dirigirmos, nos colocarmos em contato com os planos superiores da criação. Quando nós, de forma muito sentida, de forma muito individual, nos colocamos em contato com essas potências superiores, esses amigos espirituais que zelam, que velam pelos nossos projetos reencarnatórios, onde nós podemos estabelecer, digamos, um cordão fluídico, um contato, com os planos superiores da criação. Nos colocarmos em contato com esses bons amigos espirituais, nos colocarmos em contato com o Pai. Lá na lei de adoração, os Espíritos disseram a Kardec: pela prece nós podemos fazer 3 coisas. Aqui na casa espírita nós vamos aprender. Porque até então nós fazemos as 2 primeiras com todo brilhantismo, Pedir, um petitório sem fim. Pedimos, não é? Vez por outra nós fazemos a segunda, que é agradecer. Pedimos, de vez em quando a gente agradece. E segundo os Espíritos, nós poderemos fazer algo mais por meio da prece na casa espírita. Adorar ao Pai, adorar a sua obra. Nós que fomos chamados a contribuirmos com o desenvolvimento dessa obra do Pai. Não é isso? Quando nós estivemos estudando aqui o Livro dos Espíritos, lá na questão 132 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos Espíritos superiores qual é o objetivo da encarnação. Da encarnação, não é da reencarnação ainda não. É no singular, o objetivo da encarnação. Os Espíritos vão dizer a Kardec que o objetivo da encarnação é alcançarmos a perfeição relativa, ou seja, progredirmos. Mas os Espíritos vão nos dizer o seguinte: olha, há um outro objetivo, tão importante quanto, que é em progredindo, cada um de nós possamos também contribuirmos com o aperfeiçoamento da obra do Pai. Notem vocês, meus irmãos, minhas irmãs, o tamanho das nossas responsabilidades e o papel que a casa espírita é chamada a desempenhar, sob esta perspectiva também, de ser um templo, um lugar em que o Evangelho do Cristo da Boa Nova possa ser estudada, refletida,
disseminada agora sob essas luzes novas, não é? De fazermos interpretações, não mais interpretações rasas, superficiais, literais, que muitas das vezes lá atrás, no grande ontem, nos conduziu a erros, a quedas vertiginosas. Agora não, examinar o Evangelho de Jesus sob essa perspectiva verdadeiramente nova. Extrair, como disse Paulo de Tarso, o espírito da letra. Compreender o sentido cifrado daquela mensagem, o sentido espiritual. O que o Cristo quis verdadeiramente nos dizer, nos ensinar? E nós vamos nos identificar com todos esses personagens do Evangelho. Quando nós estivermos na casa espírita, afeição de templo, nos colocando em contato com essas potências superiores, nós vamos, do ponto de vista dos conteúdos espirituais, da interface mais estreita com o mundo espiritual, que a rigor nos governa, disseram os espíritos, a Kardec, não é isso? Estamos aqui nos acotovelando uns com os outros aqui. O que nos separa do mundo espiritual, a rigor, é uma barreira vibratória apenas, nada mais do que isso. Emmanuel vai dizer que sintonia é lei inderrogável no universo. Quando nós nos colocamos em contato, ou nos colocamos nesse padrão vibratório compatível com essas potências. Reunirmos condições para chegarmos ao momento, quando chegar o momento do nosso testemunho, porque esse momento vai chegar. A casa espírita nos permite nos prepararmos com cuidado, com todo zelo, com o tempo necessário para o momento dos nossos testemunhos. E que nós possamos, neste momento, reagirmos como Joana de Cusa. Ela, representando o elemento feminino, o sentimento, não é? Que renunciou à posição, digamos, temporal, não é? Que envergava na sociedade de Jerusalém naquele tempo do Cristo. Para no momento do martírio, presa ao poste do martírio, quando é chamada, arguída, interpelada pelo legionário romano, abjura do teu mestre e salva-te. Ela se mantém firme na fé, com as convicções que foi recolhendo ao longo dessa jornada. Abjura da tua fé, retoma o centurião romano, e salva-te. E ela firme na fé. A fogueira já estava ardendo, as chamas já estavam acesas. Não satisfeito, nosso irmão ainda em erro, tripudiando, diz a ela: esse teu mestre só te ensinou a morrer por ele? Para que nós possamos, ao final dessa jornada, no momento dos nossos testemunhos, podermos reagir e responder como Joana: meu irmão, não apenas morrer por ele, mas a te amar e a te perdoar também. É aqui na casa espírita que nós vamos recepcionar, recolher elementos para nos transformarmos. Nós, espíritos recalcitrantes que ainda somos. A afeição de um templo, não é? Nós já falamos aqui da afeição do lar, da escola, falamos aqui também agora do templo, não é? Do hospital. Mas a rigor, a casa espírita é uma grande oficina de trabalho. Por isso nós estamos aqui, porque estamos com saudades do Cristo. E o Cristo nos ensinou, não há uma única passagem no Evangelho, uma única, em que Jesus estivesse passivo e inoperante. Mesmo no momento em que ele se agacha, se senta para nos legar as bem-aventuranças, Jesus o fez para se colocar numa condição em que nós pudéssemos compreender a sua mensagem. Porque se ele fala do alto da sua grandeza espiritual, nós não compreenderíamos. Nós estamos há 2000 anos tentando compreender a sua mensagem, aí que nós não conseguiríamos compreender. Ainda assim, se coloca na condição de humildade, de nos legar as bem-aventuranças do Sermão do Monte. Não é? A casa espírita é uma grande oficina de trabalho também. Onde nós vamos poder exercitar tudo isso que nós estamos recolhendo aqui. Aquilo que trouxemos,
do ontem, trouxemos desta reencarnação, para colocar em prática. A exemplo do pacificador. Não é? Agora eu preciso arregaçar as mangas e colocar mãos à charrua. Trabalhar. O próprio Cristo lá atrás reconheceu, constatou que a seara é imensa e poucos eram os seus trabalhadores. A casa espírita é este espaço em que nós vamos poder exercitar, colocar em prática, verdadeiramente colocar em prática, tudo isso que nós estamos aprendendo, todas as benesses que aqui estamos recebendo. Levar aqueles corações que estão conosco a caminho esse lenitivo. Porque trabalho, nós estudamos, ou vamos estudar, lá na lei de trabalho, quando Kardec e os Espíritos conceituam trabalho como sendo toda atividade útil, nós vamos perceber que a casa espírita, enquanto uma grande oficina de trabalho, vai nos sinalizar o seguinte, que um olhar, que um gesto, que um sorriso, do ponto de vista espiritual, é trabalho. Se nós formos capazes de sair hoje, ao final desta reunião, deste encontro, aqui, desta casa espírita, e cruzarmos o caminho com um desses nossos irmãos submetidos a essas pesadas provas, algumas expiações muito dolorosas, e formos capazes de cruzar o magnetismo do nosso olhar com esses irmãos e o sustentarmos do ponto de vista magnético do nosso olhar, nós teremos trabalhado com Jesus. Se nós somos capazes de levar o nosso verbo que reergue, que sustenta, que encoraja aquele coração, dizendo, meu irmão, tem de bom ânimo, amanhã há de ser melhor. O amanhã há de ser melhor. Nós teremos trabalhado com Cristo. E esta compreensão, esse entendimento, e sobretudo esta prática, esta vivência, nós vamos aprender aqui, a feição da escola. Mas a casa espírita é muito mais do que isso, do ponto de vista dessa feição de oficina. Quantas oportunidades vão se abrir e se abrem a cada um de nós na medida em que nós adentramos a porta da casa espírita? Quantos corações a consolar? Quantos corações a consolar? Inúmeros, centenas, milhares deles. E que requerem de nós essa postura. Não é? Do ponto de vista de oficina de trabalho, a casa espírita nos permite esse engajamento com o Cristo. Nos colocarmos, nos vestirmos de fiéis trabalhadores do Cristo. E não é só dentro das fileiras ou dos bancos da casa espírita ou das salas da casa espírita. É lá fora. A começar pelos nossos lares, inclusive. Pode parecer um contrassenso o que eu estou dizendo. Nós estamos falando de casa espírita, mas a casa espírita nos prepara para essa vida lá fora. Não é? Sobre esses aspectos, essas vertentes que estamos trazendo, examinando, e elas não se fecham, elas não esgotam o papel que a casa espírita é chamada a desempenhar. Mas, sobretudo, para aqueles corações que estão a ela vinculados, de forma sincera, buscando domar as suas más inclinações, se aperfeiçoar, matar o homem velho, fazer nascer o homem novo que vive em nós, não é? Nós vamos poder levar, transformar o mundo, o local onde nós estivermos, nessa grande oficina, transcendermos os muros da casa espírita e fazermos da grande seara esse teatro das nossas operações, os trabalhos que estamos todos chamados a desempenhar. Aqui dentro, certamente, Saulo mencionou ainda há pouco a evangelização infantil, as nossas crianças, esses espíritos que estão conosco, que a providência divina nos colocou, ou colocou sobre as nossas responsabilidades. Olha o tamanho dessas responsabilidades, né? De prepararmos esses corações para essas lutas que virão, esse mundo que se descortina, esse mundo que se descortina. A evangelização, as tarefas da evangelização, as mocidades que certamente virão na sequência,
as tarefas de assistência social e espiritual que a casa vai patrocinar, as tarefas de estudo, as tarefas administrativas. A Casa Espírita é uma instituição do mundo e nós precisamos dar exemplos, somos chamados a dar exemplos na gestão, inclusive material, da Casa Espírita, com toda a probidade, com todo o zelo, cumprindo todas as responsabilidades que a Casa Espírita também está vinculada, não é? Em face da legislação do mundo, de zelarmos pela imagem, por essa imagem da Casa Espírita, da doutrina espírita, não macularmos essa imagem. A Casa Espírita, a feição de uma oficina, nos permite essas reflexões e, sobretudo, nos dá as oportunidades de exercitarmos, não é? Essa Casa Espírita, Casa Espírita, não é? Que nos recepciona com tanto carinho. Somos chamados a refletir sobre a outra parte de tudo isso. Nós estamos até aqui dizendo de tudo aquilo que a Casa Espírita nos proporciona, sobre essas feições. Quanta coisa a Casa Espírita nos proporciona. E da nossa parte, nos lembrando aqui, estabelecendo um fio condutor com a lição de Emmanuel, e nós? O que nós iremos dar à Casa Espírita? E nós? O que nós iremos dar ao movimento espírita organizado? Não é? O que nós vamos fazer do tanto que temos recebido, do tanto que iremos receber aqui na Casa Espírita? Eis a outra reflexão necessária, oportuna, pensamos, para se fazer nesta tarde. Nós que estamos aqui hoje, não é? Frentes de trabalho, inúmeras frentes de trabalho se abrem a partir desse instante. Aliás, já se abriram há 2 anos, quando o grupo começou a se reunir, se preparando para este momento. O que nós iremos fazer? Sobretudo dessas oportunidades. Porque essas responsabilidades virão, nós estamos agora recebendo grandes oportunidades de nos melhorarmos, de nos conhecermos, de trabalharmos com Cristo, de nos aproximarmos desse mestre de amor que é Jesus. Precisamos refletir sobre esses aspectos. Quais são as nossas responsabilidades com a Casa Espírita, com a Sociedade Espírita Sorella a partir de aqui, ou a partir de agora? Não é? Nós vamos adentrar essas portas, adentrar esse ambiente, recolhermos tudo o que ele nos oferece e irmos embora? A doutrina espírita, nós comentávamos isso ainda há pouco com o Tiago, na parte da tarde, quando conversávamos, as responsabilidades que estão investidas os dirigentes da Casa Espírita em levarem, a oportunizarem aos corações que a ela se vinculam um remédio que efetivamente vai curar. Mensagem crística, examinada sob essa perspectiva, trazida pelos espíritos superiores. Não é? Não levar aos corações que a ela aportarem remédios que, embora possam trazer uma melhora substancial até, mas que verdadeiramente não vão curar essas dores lancinantes que nos tocam, a maioria de nós. Nós, avaliando essa questão, o papel ou a interface ou a relação que devemos travar com a Casa Espírita, na condição de trabalhadores do Cristo, a ela vinculados, precisamos pensar sobre as responsabilidades, as oportunidades que todos nós estamos recebendo e iremos receber amanhã. É uma frase já feita, mas dizem que o trabalho chega quando o trabalhador está pronto. E essa é uma grande verdade. Engana-se quem acha que caiu de paraquedas, que chegou por acaso. Nós estamos exatamente onde deveríamos estar. Nem um centímetro para lá, nem um centímetro para cá. O acaso não existem,
nos disseram os Espíritos. O que nós faremos pela casa espírita, pelo movimento espírita a partir de agora? Com essa consciência, com esses elementos novos que estamos tendo a oportunidade de recolher. Há que se pensar. E quando nós falamos de uma casa espírita nascente, nós não podemos deixar de remontar a 2000 anos, quando os discípulos diretos do Cristo, Pedro e os demais, digamos, fundaram a Casa do Caminho. Aquela instituição às portas de Jerusalém, não é? Para recolher todos aqueles corações aflitos, excluídos da sociedade. Nós nos lembramos aqui de quando Gesiel, futuro Estevão, aportou na Casa do Caminho. Como nós, doente, levado por um prepúcio do Cristo, e que lá provou de um remédio que nós podemos provar aqui. Lá, há 2000 anos, as primeiras anotações de Levi, segundo o relato de Emmanuel, no livro Paulo Estevão. Gesiel, então, trava contato com aquela mensagem e se modifica completamente. Se transforma em Estevão, o mártir, não é? Quantas oportunidades estamos recebendo, estamos tendo nesse sentido. A Casa do Caminho lá atrás é hoje o que representa para nós a Sociedade Espírita Sorella, nesse momento nascente. Esse porto, esse lar, esse templo, esse hospital que nos abriga, que nos alberga e que é para nós agora, a partir de agora, uma grande oficina de trabalho, para nós nos melhorarmos, nos reformarmos, gestarmos Jesus em nós. Porque a caminhada que precisamos fazer é uma caminhada árdua. Porque nós estamos aqui, nós estamos em Jericó. Jericó. A lua em si. Periferia. Né? A lua é um satélite, não é o principal. Nós estamos aqui na periferia, a menos 200 metros do mar. É como se Ipanema, Copacabana, estivesse 200 metros abaixo do Oceano Atlântico. Imaginem, o Rio de Janeiro estaria 200 metros abaixo do nível médio do Oceano Atlântico. Jericó, onde nós estamos mergulhados na matéria densa. O nosso objetivo é alcançar Jerusalém. A Casa Espírita vai nos ajudar. Esse caminho de Jerusalém, de Jericó a Jerusalém, implica numa subida árdua. Existem estações de refazimento pelo caminho. Quando nós alcançarmos o nível do mar, Cafarnaum, uma certa calmaria, nós vamos continuar subindo, nos sublimando do ponto de vista espiritual, por meio das lutas, das dores, das aflições, e aportarmos um dia em Betânia, a casa da aflição, para depois chegarmos, adentrarmos Jerusalém. Jerusalém, a visão da paz. Jerusalém do hebraico significa visão da paz. É o vislumbre da paz. Não é a paz ainda, mas a paz já se descortina no horizonte. A Jerusalém espiritual é aquela faixa de limite, de fronteira do nosso consciente para com o superconsciente. É lá no superconsciente, nessa faixa superior do nosso mundo mental, da nossa casa mental, do nosso mundo psíquico, que nos aguarda Jesus. Na parábola do bom samaritano, o homem que descia faz o caminho inverso. É uma descida vibratória. Descia um homem de Jerusalém a Jericó. O trabalho, o esforço que nós estamos promovendo é no sentido de nós alcançarmos Jerusalém. Nós que estamos aqui, mergulhados na matéria densa, não é? Os nossos sentidos obliterados, as dificuldades que temos ainda de compreender essas verdades, essas novas revelações. Eis a importância da Casa Espírita, nos dar condições de compreendermos tudo isso. E, sobretudo, de darmos o passo inicial no sentido de alcançarmos Jerusalém. Passando por essas... Lá na parábola do bom samaritano, essa estrada é conhecida como Adunim, né? O nome que se dava a ela, cheia de precipícios, de salteadores, muitos empecilhos, pedregulhos pelo caminho. Não é fácil, é uma jornada íngreme.
É uma jornada difícil, mas necessária para cada um de nós. A casa espírita vai nos dar condições de fazermos isso. E em cada uma dessas estações do caminho nós vamos encontrar uma casa espírita. Quando nós estamos mergulhados na matéria, permitindo que esse Herodes, esse dragão em fogo nos consuma, nós vamos encontrar uma casa espírita. Quando nós avançarmos um pouquinho mais, avançarmos do ponto de vista de conteúdos, amealharmos conteúdos novos, nós vamos encontrar uma casa espírita em Cafarnaum, às margens do lago. Mas é bom lembrar que as ventanias batem e que as marolas vão surgir e vão balançar o barco. Quando avançarmos um pouco mais e alcançarmos a Betânia, a casa da aflição, lá vai haver uma casa espírita que vai nos recepcionar, que vai nos sustentar, que vai nos abrigar, albergar, até alcançarmos Jerusalém. Nós dizíamos ainda há pouco sobre Bartimeu. Né? Quando Jesus restabelece a visão de Bartimeu, Jesus diz a ele assim: olha, vá, a tua fé te curou. E Jesus respeita o livre-arbítrio de todos nós. Mas o interessante e o mais bonito dessa passagem é que o evangelista Marcos termina dizendo assim: e Bartimeu seguiu Jesus. Ele escolheu a melhor parte, ele escolheu seguir Jesus. E do ponto de vista cronológico, Jesus vai entrar em Jerusalém. Vai sair de Jericó e vai a Jerusalém. Do ponto de vista simbólico, esse caminho, essa jornada, nós iremos fazer com Jesus. Só será possível alcançar Jerusalém com o Cristo. E como dissemos, vamos reiterar, em cada uma dessas estações de refazimento, uma casa espírita. Nos oportunizando tudo isso que dissemos ainda há pouco. Aprendizado, convívio fraterno, respeito, prática do perdão, o amor, nos tornarmos pacíficos, pacificadores, nos curarmos desses males que nós trazemos, esses nódulos psíquicos que trazemos aqui no nosso mundo mental, essas individualidades, esses arquétipos que trazemos dentro de nós, que vez por outra afloram. E afloram dentro da casa espírita. Mas ainda bem que seja aqui. Há um amigo espiritual, talvez vocês conheçam, não sei se aqui no Rio de Janeiro, Palminha, o espírito Palminha. Palminha, certa feita, nos disse, refletindo sobre isso, um companheiro, um dirigente da casa espírita, desencarna e retorna à pátria espiritual e é levado a um ambiente espiritual de uma casa espírita. E ele percebe que dentro daquele ambiente espiritual, muitas discussões, muitas lutas, muitos embates, muitas discordâncias se destacavam. E ele não compreende, mas isso é uma casa espírita. Como que isso é possível? E para mim nos diz o seguinte: olha, mas você queria o quê? Ele era macedônio, eu sou grego, ele era persa, o outro era romano. Lá atrás nós brigávamos o tempo inteiro. Quis a providência divina, agora num ambiente novo, com as condições magnéticas, fluídicas novas, a casa espírita, para que esses adversários do passado pudessem se reunir. E desta feita, meus irmãos e minhas irmãs, se entenderem, se compreenderem, se pacificarem, amarem, perdoarem, serem amados e serem perdoados. É na casa espírita. Aí nós passamos a compreender todas essas questões que milindram, muitas das vezes milindram, ou quase sempre nos milindram. Nós precisamos compreender, fomos colocados aqui exatamente para isso. Aproveitamos, portanto, essa oportunidade de um reajuste necessário na casa espírita. Não haveria um outro lugar em que nós pudéssemos nos reajustar, nos reencontrar, para pararmos aquelas arestas lá de trás, estas que a gente está trazendo há 2.000, 3.000, 5.000 anos. É aqui na casa espírita. Estar na casa espírita exige, portanto, voltando ao aspecto daquilo que nos é chamado, nós somos chamados a contribuir. A primeira delas é exatamente essa: resiliência, resignação, compreensão, entendimento, fraternidade cristã, de compreendermos as diferenças que todos nós temos uns com os outros, as diferenças que trazemos em face do estágio, do degrau evolutivo que cada um de nós está. Existem corações que estão muito à nossa frente, outros que estão muito atrás. Nós nos lembramos aqui de uma frase que é atribuída ao espírito do Dr. Bezerra de Menezes: ninguém pode avançar sem estender mãos à retaguarda. Para que nós possamos avançar, nós precisamos trazer aqueles corações que estão conosco a caminho. E é aqui, na casa espírita,
não é? Essa oficina de trabalho com o Cristo, em que nós vamos poder exercitar isso tudo que nós estamos aprendendo. Amar e perdoar. Esse binômio. Olha a lição aí do versículo 9 do capítulo 5, que nós destacávamos ainda há pouco. Sermos pacíficos, depois pacificadores, amar e perdoar. É aqui na casa espírita que nós vamos fazer isso tudo. A casa espírita tem um compromisso enorme, pensamos nós, com a doutrina espírita, com o Evangelho de Jesus. Não pode ser diferente. A casa espírita precisa ter uma responsabilidade com a doutrina espírita, no sentido de propagá-la, de não maculá-la. A doutrina espírita tem um caráter de progressividade, indiscutivelmente. O que nós vamos dizer sobre as obras de Emmanuel, as obras de André Luiz, não é? O que nós vamos dizer de Leon Denis, todos aqueles que secundaram Allan Kardec, trouxeram, contribuíram para o progresso da doutrina espírita. Há que se ter muito cuidado sobre essa questão, para que nós não sejamos iludidos sobre esse aspecto traiçoeiro do progresso da doutrina espírita e introduzirmos elementos novos que vão macular essa mensagem. A casa espírita precisa estar, digamos, atenta a estes aspectos, ou a este aspecto, sobretudo. Porque, do contrário, não seria uma casa espírita, seria uma casa espiritualista, por assim dizer. Não é? Esse é um tema delicado, eu sei. Né? Esse é um tema muito delicado e muito debatido, muito discutido nos corredores do movimento espírita, mas que precisa ser enfrentado com coragem, com responsabilidade. Não é? É uma casa espírita. Começar pelo começo, com Kardec. Não é? Começar pelo começo, começar com Kardec. Nós estamos sensibilizados, agradecidos pela oportunidade de aqui estarmos, de voltarmos ao Rio de Janeiro. Uma cidade muito querida, eu já morei aqui em outro momento, a trabalho. Vir ao Rio de Janeiro é sempre muito bom. Belo Horizonte, nós gostamos muito do Rio de Janeiro. Gostamos mais do Rio do que de São Paulo. E os paulistas não nos ouçam, né? Nós também gostamos de São Paulo. Nesta tarde, que vai ficar gravada nos nossos corações, no meu coração, de poder estar aqui, neste momento, falando um pouquinho, refletindo, trazendo alguns elementos pálidos, superficiais, sobre o papel que a casa espírita é chamada a desempenhar ou pode desempenhar. Mas tudo isso só se vai fazer se nós fizermos. Ela não vai ser um lar, não vai ser um templo, não vai ser um hospital, não vai ser uma oficina, se nós não a fizermos assim. Porque, do contrário, vai ser uma construção de alvenaria. Alguns livros bonitos na estante e só. Torná-la um organismo vivo, um ponto de luz, como disse Emmanuel ainda há pouco na lição. Depende do esforço, do engajamento de cada um de nós. Aproveitemos, portanto, essa oportunidade que a providência divina tem nos concedido, ou está nos concedendo. Façamos luz. Nós estamos agradecendo, que Jesus os abençoe, que Maria de Nazaré os cubra com seu manto azul de amor. Esperamos revê-los em breve, se Deus assim o permitir. Obrigado.